Você não faz ideia de onde você está a ponto de ir. Você não faz ideia. Eu recebo, Senhor. É profético. A igreja não tem estado. Nos meus 50 e poucos anos de ser parte da igreja, a igreja não tem estado, não tem experimentado as coisas que falaremos essa noite. E isso te colocará numa nova posição no espírito e você conseguirá fazer coisas diferentes do que você estava fazendo antes. Ainda que você seja um estudante da palavra, tenha sido um estudante da palavra. Mas a revelação que Deus deu é para o corpo de Cristo. Eu tenho muitos bons pregadores aqui, os meus filhos são pregadores, os meus 3 filhos pregam, mas agora estou trabalhando em algo específico. E eles entendem que isso exige muito treinamento, muita revelação ao longo dos anos. E igreja, nós estamos ministrando ao corpo de Cristo como um todo. Eu tenho 53 igrejas diretamente abaixo de nós e muitas pessoas online. Quantas pessoas nós temos online agora, filho? Muitas pessoas online, eu tenho muitos membros online também, 668 online. Isso significa, esse número não é exato, porque tem várias pessoas numa só casa. É a quantidade de casas que estão online. Então, simplesmente esteja aberto, mas você precisa ouvir com bastante atenção, porque talvez você possa pensar que você entende o que está sendo falado e você não pega o que está sendo falado de verdade. O segredo verdadeiro é Deus falando diretamente com você. Esse é o segredo verdadeiro sobre andar no Espírito, na esfera do Espírito, que você obtenha uma palavra de Deus. Então usaremos bastante versículos aqui para provar isso essa noite. Pai, nós te agradecemos demais por o Senhor nos deixar nos ajuntar aqui no seu nome para esse treinamento. Nós sabemos que muitas coisas proféticas estão a ponto de sair da minha boca, que eles tenham ouvidos proféticos essa noite. Aqui ao redor do mundo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar porque você vai precisar anotar. E eu quero começar com um versículo em Mateus 4. Mateus 4. Agora, quando eu disser isso, você vai pensar que você está em igualdade comigo e você não perfurará o solo mais profundamente. Então, eu vou ter que falar sobre isso novamente. O Senhor falou comigo sobre sabendo como ouvir a voz da saúde. Ele não disse a palavra da saúde. Ele disse a voz da saúde. Em outras palavras, está acima da palavra escrita, acima da palavra falada, existe uma palavra chamada rema. E essa palavra só tem como vir através da voz. Você precisa ouvir a voz de Deus por você mesmo. Então, estamos falando agora de uma área onde não falamos sobre... Nós já falamos sobre a voz da cura. Eu lembro que 20, 30 anos atrás, eu ouvi ensino sobre voz da cura. Eu não vi as pessoas entrando nessa área que estaremos entrando essa noite. Porque ouvir a palavra e ouvir a voz não são a mesma coisa. Veja, você ouvir a palavra, as palavras podem estar saindo da minha boca, mas se você não ouvir a voz de Deus, elas não se tornarão vivas para você. Vamos ver Mateus 4:4. Mateus 4:4. Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca do profeta, do pastor. Não, ouça isso agora, porque você não tem como sair de ouvir a palavra para ouvir a voz se a pessoa que estiver ministrando a você não for ungida.
Você pode obter muitas informações, mas o Espírito precisa estar aqui para você poder ouvir Deus por você mesmo, para você entrar no Espírito. Então, nós não estamos falando, eu não quero que você saia daqui sabendo como ouvir a palavra da saúde. Você tem que sair daqui sabendo como ouvir a voz da saúde, ok? Agora, deixa eu pegar outro versículo para nos ajudar nessas linhas aqui. Vá para João 6,63 agora. João 6,63. O Senhor quer treinar o corpo de Cristo como ouvir a voz da saúde. Nós temos falado bastante sobre voz da cura. E o que vai acontecer, ouça com bastante atenção. A saúde, a ressurreição da saúde através da revelação. Ressurreição da saúde através da revelação. Porque você não é capaz, de ouvir a revelação se você não estiver ouvindo a voz de Deus. Agora, nós podemos citar versículos, eu não estou falando de citar versículos, eu estou falando de os versículos se tornarem a voz de Deus para você, apaga todo medo, ela apaga toda dúvida, elas apagam todas as imagens que esse mundo colocou diante de você, você não consegue ir lá, você não pode ter isso. Quando você ouve a voz de Deus, ela apaga cada dúvida, cada medo, cada armadilha, cada bloqueio satânico, ela apaga tudo isso. Irmãos e irmãs, o que é triste acerca disso é que muitos cristãos nunca tiveram a oportunidade de andar nesse tipo de revelação e esse tipo de palavra rema. Agora, João, veja lá, João 6,63, está bem ali, veja aí. É o Espírito que dá vida. Agora, dentro do contexto da palavra de Deus, quando a palavra de Deus se torna uma voz para você, ela traz uma manifestação de duas dobras, espírito e vida. Espírito e vida, que consiste de sobrenatural, consiste do sobrenatural, todos os sinais, maravilhas e todas as coisas sobrenaturais que acontecem vêm, uma vez que você ouve a voz de Deus, uma vez que você obtém uma palavra que se transformou em voz, especificamente para você, ela é sua. Então, ela se torna, você fica acima de empolgado. Por quê? Por falta de uma palavra melhor, a execução vai começar a acontecer na sua vida, manifestação. Você não fica só empolgado, mas você está manifestando. Então, eu creio que o corpo de Cristo, quando ele ouvir essa mensagem é profética. Agora, eu disse que ao longo de todos os meus anos eu nunca ouvi uma mensagem assim. Eu ouvi de Deus ela. Você começará a sua saúde vai se tornar tão real para você ainda com um corpo doente. E a realidade, oh meu Deus, a realidade da saúde vai ser tão real e o seu corpo vai ser obrigado a mudar. Veja, irmãos e irmãs, a gente pensa que os nossos corpos têm estado no controle, mas eles não foram criados para estar no controle. Você entende o que eu estou falando? Então, essa noite, Deus vai te dar o poder para você passar por cima do seu corpo. O seu corpo não mais vai te falar o que você vai fazer, mas você vai andar no Espírito falando para o seu corpo o que ele precisa fazer. Com uma unção de ouvir a voz de Deus. Anota aí, com uma unção de ouvir a voz de Deus. Anote isso. Agora, esse versículo é poderoso para explicar. Eu tenho muitos outros. João 6,63 aqui, Jesus está falando disso. É o Espírito que dá vida, certo? Então, ele não disse que lê a Bíblia que vai dar vida.
Não, ele disse que a carne não traz nada de bom. Agora veja no final desse versículo, as palavras que eu falo a você específico, a você, elas são espírito e elas são vida. Agora, eu falei para você que a ressurreição da saúde vem através da revelação, certo? Ouvindo a voz da saúde pessoalmente. Pessoalmente. Isso é muito importante. Sabendo como ouvir a voz da saúde. Ok. Abra em Gálatas capítulo 2. E eu vou começar a te dar os princípios. Oh, meu Senhor, eu tenho que fazer isso primeiro. Abra em Gálatas capítulo 2. E o Senhor quer pré-preparar você para isso. Para o que está a ponto de acontecer na sua vida. Você está aqui? Você está ouvindo? Apenas abra em Gálatas 2. E eu vou dizer algumas coisas. Anote o máximo que você puder. Entrando na revelação de como transformar as palavras de saúde na voz da saúde para você, através da unção. Transformando as palavras de saúde na voz da saúde. Transformando as palavras de saúde para a voz da saúde. Em outras palavras, essa palavra sai das páginas e se tornam vivas em você pessoalmente. Apagando a dúvida, removendo o medo e expondo cada mentira que já foi falada para você sobre a sua saúde. Quando você obtém uma palavra rema de Deus, que é espírito e vida, você vai operar. Oh meu Deus, ele acabou de me falar algo. Você começa a operar na fé rema. Uou, fé viva. Não uma pretensão, não algo que você precisa ficar confessando 95 vezes. Algo que você está convencido já da primeira vez. Você está me ouvindo? É hora da aliança da saúde ser ressurreta na igreja. É hora da aliança da saúde. Ela está lá. É uma aliança feita e nós estamos supostos a andar em saúde. E já foi providenciado. Mas é hora da ressurreição acontecer dessa saúde. O corpo de Cristo precisa ter sua saúde selada em suas vidas para atrair as pessoas para virem para Jesus. Por que você é saudável assim? Porque eu tenho um segredo. Então, o que vai acontecer? Muitas pessoas entrarão no corpo de Cristo, serão salvas por causa da sua saúde. Agora, anote o seguinte: ouvir a voz da saúde é algo pessoal e poderoso. Ouvir a voz da saúde é algo pessoal, é uma palavra pessoal, é uma voz pessoal. E uma vez que essa voz entra inteira, completa em você, você se torna poderoso na sua saúde quando você falar sobre a vida de alguém, sobre a saúde daquela pessoa. Eu anotei o seguinte: o seu tempo chegou. A sua fé está pronta para valer a pena, para te dar os benefícios, ter valido a pena. E a razão pela qual, ouça com bastante atenção, a razão disso, você agora está indo mais profundo na presença de Deus. Não é apenas ouvir uma palavra agora. Você vai começar a ouvir a voz de Deus falando pessoalmente com você. Aqui, sua noite, isso vai acontecer. Veja.
Nós vamos parar de fazer ajustes e fazer mudanças, e faremos mudanças. Você vai mudar suas palavras, vai mudar o mundo da sua saúde, você vai mudar seu mundo. Apenas continue ouvindo. A dúvida e o medo serão calados essa noite. Quando você receber sua palavra rema, que é Deus falando com você sobre a sua saúde, Deus falando com você sobre a sua saúde. Ele disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ele está falando sobre a palavra de Deus, se tornando a voz de Deus falando com você. Alguns de vocês têm orado bastante tempo com algo que está lidando no seu corpo, mas você está a ponto de pular para fora disso. O que acontece quando a voz de Deus entra na sua mente e na sua boca? Eu vou te falar o que acontece. Romanos 8, 28. Eu vou te falar o que acontece. De Gálatas 2, vamos lá para todas as coisas que operam para o bem daquele esquema a Deus, porque são chamados de acordo com o seu propósito. Você anda nessa revelação. Então, essa é uma revelação profunda e profética para os filhos de Deus. Você está ouvindo? Ok. Uma vez que você começa a ouvir a voz de Deus, o que eu disse, a voz da saúde. Uma vez que você começa a ouvir a voz da saúde pessoalmente, as portas da saúde começarão a abrir. Agora, você tem muitos versículos sobre saúde já. Eu disse, você já tem muitos versículos. Veja, como eu posso falar isso para você? A voz vai lidar com a sua situação. A voz vai descrever revelação sobre como você vai lidar com a sua situação específica, porque é pessoal. Veja. Em outras palavras, a voz de Deus se torna pessoal para você. Eu creio que Ele sabe tudo que você está passando. E eu creio que Ele tem uma solução. Então, por que nós temos que esperar tanto tempo? Quando que agora podemos concentrar em passar tempo com Deus, tendo como objetivo ouvir a voz dele com clareza. Ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz, a voz de um estranho elas não seguem. O que aconteceria se a saúde se tornasse, se a doença e as enfermidades se tornassem estranhos para você? E a saúde se tornasse sua amiga? Temos revelação para fazer isso. Ainda que o ataque possa vir, ainda estar aí, mas ele será. Você não vai ficar muito tempo. Ele não vai ficar muito tempo na sua vida, porque você conhece a verdade, entende? Você fala, você não vai ficar aqui muito tempo não, porque eu conheço a verdade. Deixa eu ler isso para você. Eu vou te dar o princípio. Uma vez que você começar a ouvir a voz de saúde pessoalmente, as portas da saúde começarão a abrir e a sabedoria da saúde começará a fluir. Agora, eu preciso ler isso 9 vezes para que isso entrar em você. Uma vez que você começar a ouvir, não a palavra, a voz. A voz está dentro da palavra. Mas se a palavra vier sem a unção, ela não tem como abrir a voz para você.
Então, nós não viemos aqui à noite para um estudo da Bíblia. A revelação precisa estar acontecendo aqui para que o seu espírito possa receber. Você precisa estar numa posição nova depois que você sair daqui essa noite. Eu vou ficar aqui até ouvir a voz do Senhor. Ele vai falar. Oh, meu Deus, todas as vezes. Sim, se você passar tempo com Deus, Ele vai falar. E aí depois você precisa estar antenado o suficiente para reconhecer que Ele não fala como um homem. Então, você talvez não reconheça, se você não estiver no Espírito, você não vai reconhecer o que Ele está falando para você, porque você está tentando dar geometria para Deus ou alguma coisa, ou alguma da sua educação, da faculdade. Isso não tem nada a ver com isso. Ele vai te falar algo que vai explodir sua mente, porque talvez sua mente esteja no meio do caminho atrapalhando. Agora, eu estou crendo aqui que tem algumas pessoas aqui que amam a Deus. Eu sei pessoas online que amam a Deus. Deus já falou com você sobre a sua saúde. Eu creio. A voz dele tentou vir para você sobre a sua saúde. Mas tinham muitas outras tais chamadas vozes, quando na verdade só existe uma voz. As outras são só as pessoas falando. E elas podem falar também. Elas falam. Elas têm resposta para tudo. Tem mais um que eu quero que você tenha. A voz da saúde, diga. A voz da saúde, ok. Revelará os selos do Espírito Santo, os selos de saúde do Espírito Santo. Agora estamos falando sobre ser selado na saúde. Não importa o que surja. Se uma outra pandemia surgir, você já está selado. Atos 10, 38. Vamos lá. Vamos voltar lá. Deixa eu te dar um princípio, depois eu vou ler o versículo para te mostrar. Ouça com bastante atenção. A saúde é parte da sua vida ressurreta. Você ouviu isso? A saúde é parte da minha vida ressurreta. Você ganha vida ressurreta, regenerada, quando você se tornou um filho de Deus. A saúde veio junto com isso. O que a Bíblia diz? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele que quer te roubar, mas Jesus disse, eu vim. Agora, só esse um versículo aí você consegue expulsar todas as doenças e enfermidades. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu não estou prestando atenção no ladrão, eu vim para você ter vida. E você tem ela em mais abundância, com mais saúde. Em outras palavras, Jesus disse, o que o Satanás está tentando fazer não pode impedir o meu eu sou, a minha identidade eu sou. Eu sou a sua saúde. Então, você não vai deixar emoções ou doutrinas ou nenhuma outra coisa te falar que você não pode ser saudável mais. Preste atenção no que você está prestando atenção. Preste atenção no que você está pensando. Preste atenção no que você está falando. Preste atenção com quem você está falando. Quem está falando com você. Então, a saúde é parte da sua vida ressurreta. Gálatas 2:20 agora. Eu estou crucificado com Cristo. Isso significa, eu estou crucificado com Ele e eu estou ressurreto com Ele também. Veja. Eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu. Sai da frente. Mas Cristo vive em mim, Cristo vive no meu corpo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você tem que ouvir a voz dele nisso. Eu não frustro a graça de Deus. A primeira parte do próximo versículo diz, eu não frustro a graça de Deus. Vamos falar sobre, estamos falando sobre a aliança da saúde. Vamos falar agora que a saúde é parte da sua vida ressurreta. Mas você precisa ouvir a voz para poder ser participante disso. Você não consegue participar dessa vida ressurreta, dessa saúde na vida ressurreta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus significa ouvir a voz dele.
Não apenas ouvir a minha voz ou a voz de outro pregador que você assiste na TV. Você tem que ouvir a voz de Deus por você mesmo. Você me acompanha? Rema. Você tem que saber que a palavra rema é uma palavra viva, ok? Eu penso que João 6,63 fala bem ali, a palavra falada diretamente a você. Às vezes ele chama o seu nome. Agora preste atenção. Eu não quero pular esse, eu tenho outro aqui, mas não quero pular esse. As tempestades da doença e enfermidade precisam acabar agora na igreja. Através, abra em Isaías 10:27, através de uma unção forte de saúde. Eu quero que você pegue isso. As tempestades de doenças e enfermidades precisam acabar agora, através de uma unção forte de saúde. Veja Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que os seus fardos serão removidos dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. E o jugo será destruído por causa da unção. Você vê, quando você ouve a voz dele, a unção aumenta. E aí depois o seu corpo, ele entra na presença de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, o seu corpo, todas as partes do seu corpo entram na presença dele. Então, nós estamos falando, quando você ouve a voz de Deus, a voz da saúde, você veste uma unção da saúde. Você ouviu isso? Porque você é um filho de Deus. Então agora, irmãos e irmãs, nós não temos nenhum respeito com nenhuma doença e nenhuma enfermidade. A revelação não tem nenhum respeito, a unção não tem nenhum respeito. Você vê pelos evangelhos todos, os mortos, cegos, Jesus apagou tudo. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita dentro de você. Então, se ele levantou Jesus dos mortos, ele consegue te levantar e te tirar de diabetes. Mas a voz faz algo a mais. Obrigado, Espírito Santo. A voz faz algo a mais. A voz te dá direções específicas. E se você não seguir as direções, você não vai ter a proteção. Então Deus fala algo para você, não faça isso, faça isso. Mas eu gosto disso, Deus. O Senhor, eu lembro uma vez, nós tínhamos uma conferência acontecendo, nós tínhamos 7 homens falando, 5 homens e uma mulher falando sobre saúde, e tinha algumas pessoas lá na audiência fazendo perguntas. E uma das pessoas fez uma pergunta, mas ele estava fazendo umas perguntas meio... Ele queria criar um pouco de tumulto só para fazer a pergunta por fazer. O homem que ia responder a pergunta falou, vai lá, fala para ele. Eu não vou, porque ele sabia que o cara queria. Ele queria só questionar, ele não estava com disposição de colocar em prática e mudar. Então o homem falou, eu não tenho tempo para isso não, eu estou estudando tempo suficiente, eu não vou ficar perdendo tempo com você. Vai e fala com ele outro ali. Deus é da mesma forma, sabia disso? Se você não confiar nele, ele está com você. Ele fez você vir aqui hoje por um motivo essa noite. Uma fé de saúde rema. Precisa se levantar no corpo de Cristo. Veja João 6,63, a gente viu isso lá. As palavras que eu falo a vocês são espírito e vida. Veja Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que foi por toda a parte fazendo bem, curando todos que estavam opressos pelo diabo. Doenças e enfermidades são opressões satânicas. Mas Jesus, ele curou todos, não curou? Então, se eu disse,
Todos de vocês estão curados agora? Por que você se excluiria? Ele disse que ele curou todos. Ele não perguntou com que você está lidando, há quanto tempo você está lidando com isso. Deus não precisa perguntar isso. É o seu médico que tem que perguntar isso, mas Deus não tem que te perguntar isso, porque Deus já sabe com que você está lidando. E Deus não precisa te dar uma prescrição. Deus fala, vamos fazer acontecer agora. Levante, pega sua cama e anda. O homem levantou e andou. Essa é a posição na qual estamos. E através de saber como se render, saber como se render a ouvir a voz da saúde. Porque, sabe, a voz da cura, ela não conseguiu nos levar para a saúde. Porque se você não sabia da voz da saúde, Satanás conseguia te roubar de volta. Talvez teve um milagre, 3 semanas o milagre foi embora, você foi. Mas quando você consegue ouvir a voz da saúde, você sabe que é permanente. Você não pode voltar mais aqui, diabo. Não pode voltar aqui. Eu não vou ouvir. Fé de rema, fé de saúde, rema precisa se levantar no corpo de Cristo. Abra Mateus 9:20. Mateus 9:20. Você está pegando? Então, todo esse entretenimento, não vai fazer acontecer. Eu vi outro dia o cara gritando tanto. Eu falei, meu Deus, eu fiquei... Ele estava lá gritando, não estava falando nada. Jesus Cristo. Há quanto tempo você está lidando com isso? Veja, uma mulher que estava com uma doença, com um problema hemorrágico há 12 anos, veio por trás das vestes de Jesus e tocou nas vestes dele. Agora, veja o que ele disse para ela, versículo 21. Me dá o versículo 21, 9:21. Porque ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada, certo? Ok, próximo versículo. Mas Jesus se virou e quando ele viu, ele disse, filha, tenha bom ânimo, eu te curei. Você viu isso? Em outras palavras, Jesus não pode te curar sem um tipo de fé certo. Então, o que Satanás quer que a igreja tenha é fé falsa. Nunca ouve nada, apenas palavras. Nunca ouve a voz. Nunca tem um encontro pessoal com Deus sobre a sua situação. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum relatório é difícil demais e ruim demais para que Deus não possa lidar com isso e apagar. Você precisa ter a sua mente na fé de milagres. Você me ouve? Agora, temos passando por um trilho tão enorme, intenso, tão longo na igreja, de só aceitar, se ajustar. Profeticamente, essa noite o Senhor está falando com você. Ele quer que você entre em novo território. E eu sei que Deus está me garantindo que Ele vai falar com todos vocês sobre suas situações. Você talvez está lendo sua Bíblia lá, de repente vai pular aqui e vai te dar um tapa. Aqui estou eu. Você faz o que você quiser fazer ou vai seguir o que eu falo. Mas eu creio, no nome de Jesus, eu creio que todo mundo vai ter sua resposta aqui. Ouça, eu não preciso saber a análise, o diagnóstico, eu não preciso saber nada disso. Eu não preciso saber quão ruim a situação é. Eu sei quão boa essa palavra é, sabe? Estou falando uma fala de... essa palavra eu sei quão boa ela é.
Vocês estão ouvindo? Eu vou te falar um princípio número 7 e te mostrar o versículo. Você já conhece o versículo, mas esse princípio vai fazer a diferença, ok? A revelação de saúde do sangue não pode ser impedida. A revelação de saúde do sangue, o sangue de Jesus, não pode ser impedida. Gálatas 3:14, veja lá. Não pode ser. Cristo nos redimiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Você vê isso tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito, maldito tudo que é pendurado no madeiro. Olha o próximo versículo. Para que a bênção de Abraão possa vir, para que possamos receber, possamos receber a promessa do Espírito através da fé. E você talvez possa não receber. Se você não passar tempo suficiente com Deus para ouvir o que Deus, está falando sobre a sua situação. Agora, nos meus estudos, como um pioneiro e um desbravador e um criador de ritmo, eu preciso entrar e cortar árvores e voltar, coloco a árvore lá de volta no lugar. Mas eu não me importo com isso. Mas você tem que ser maduro o suficiente para entender isso, porque se você for uma pessoa que é agradador de pessoas, você nunca vai fazer o que Deus quer que você faça. Então é por isso que eu não quero que um pregador venha, qualquer pregadorzinho, venha dizer que é apóstolo. Você precisa ter experiências debaixo do seu cinto para poder ser um pioneiro, porque um pioneiro não tem vergonha. Porque ele ou ela tem como objetivo fazer o que Deus quer que ele ou ela faça, porque Deus está trazendo o seu povo para uma nova esfera. Bem aqui essa noite, eu não sei quanto vocês estão... Não importa o que você sinta, eu não estou aqui preocupado com o que você está sentindo. Eu quero que você saber se você está prestando atenção. Porque você não vai para o seu túmulo com isso que você está lidando agora. Não nesse tipo de ensino. Não nesse tipo de ensino. O Espírito Santo está aqui, os anjos estão ouvindo, eles estão aqui. A tarefa deles é ajudar com a revelação. Os anjos começarão a te ajudar. Você terá visitações. Você está me ouvindo? Nós estamos saindo do buraco, bebê. Estamos saindo do buraco. Nós não estamos só falando disso, estamos andando nisso. Se você sentar aqui essa noite com dúvida e pensar quanto tempo você está ali tomando o seu remédio, tudo bem, tome o remédio. Mas tome isso aqui também. E veja o que vai acontecer. E não fique desencorajado porque não aconteceu semana que vem. Você tem que deixar acontecer essa noite. Veja, isso tem que acontecer em fé, não em emoções. Agora, nunca deixe os homens terem o último relatório sobre a sua saúde. É aí que está o nosso problema. Nós olhamos para os homens tanto, os homens não sabem todas as coisas. Quando se trata de Deus, os homens são estúpidos, porque Deus é tão inteligente. Versículo 22, eu fui. Mateus 9, 22, eu fui lá? Já vimos lá? Ok. Então agora vamos para Gálatas 3:13, não é isso? Estamos lá. A revelação do sangue e da saúde do sangue não pode ser impedido. Anote aí, Apocalipse 5:12. Sabe que João estava na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse? João disse, eu estava no Espírito no dia do Senhor e eu ouvi. Veja, você não consegue ouvir a voz de Deus na carne. É por isso que os intercessores estão aqui, a gente prepara a igreja no Espírito para que essa igreja não esteja na carne, para a construção, a atmosfera está no sobrenatural. E eu consigo sentir. Eu não venho aqui sem oração. Porque, sabe,
Senão um monte de vocês ficariam na carne olhando para mim. Eu preciso de unção aqui para ajudar a fazer essa pregação vir para fora. Ok? Vamos pegar esse princípio aqui. Rolando as pedras, no plural, de dúvidas e incredulidade para fora do caminho agora. Marcos 9, 23. Eu penso que ele diz, se você puder crer, todas as coisas são possíveis. O quê? Aquele que crê. Então, veja o princípio novamente. Rolando as pedras da dúvida e da incredulidade para fora do caminho. Agora, através de Marcos 9, 23. Deus me deu esse princípio aqui. É de Hebreus 11, 6. Abra lá. Deus diz. Deus quer que você veja a sua saúde como uma recompensa vinda dele. Deus quer que você veja a sua saúde como um presente, uma recompensa vinda dele. Mas você não consegue ver? Hebreus 11:6. Você não conseguirá ver se você estiver apenas olhando para os fatos e para as emoções e para o relatório. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, aquele que recebe de Deus, precisa crer que ele existe e que ele é um recompensador, tá ali, um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Vocês todos amam a Deus demais para estarem doentes. Você entende o que eu estou falando? E nós temos uma vida limpa nessa igreja aqui. Homens santos, mulheres santas. Nós não somos perfeitos, mas nós temos pessoas que estão querendo fazer o que é certo. Então, nós não deveríamos estar doentes. Nós não deveríamos estar pobres. Nós não deveríamos estar com raiva daquilo que outra pessoa tem, porque você pode ter o que você quiser. Você não deveria estar preocupado com nenhuma promoção. Você vai lá e compra o que você quiser comprar. O que está vendendo aí? Eu quero comprar o que está vendendo, não o que está na promoção. Deus falou para Abraão, mas o que eu coloquei sobre você, eu colocarei sobre eles. Deus quer que você veja a sua saúde como uma recompensa dele, vinda dele. Isso não é maravilhoso? E ele diz, Hebreus 11, 6. Pela fé, você viu? Ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Vê? Agora, você não vai querer chegar até Deus e pegar o que você quer e ir embora. Eu descobri há muito tempo atrás, você não pode fazer de Deus um Papai Noel. Eu te amo, Deus, eu te amo. Depois você recebe a casa, você não consegue sair da casa agora para vir para a igreja. Você ama tanto essa casa agora? Estou pegando a rota do sangue para a saúde. Através de você tem que passar pelo tráfego. As farmácias, os remédios, os médicos que apenas trabalham para ser médicos, mas não realmente entendem que você não precisa ser cortado, fazer uma cirurgia ou tomar 19 remédios para o resto da sua vida. Você corta pelo tráfego. Esse tráfego do mundo, esse sistema. Você já falou para o médico alguma vez? Eu não creio que eu preciso tomar isso. Alguém, eu vou esperar. Alguns de vocês têm tão medo. Você falou, Senhor. Você pode falar. Não estou falando para você fazer nada estúpido, mas estou te falando. Você tem que cuidar do seu próprio corpo. E você precisa ler, estudar e descobrir o que faz o meu corpo fluir. Veja. Eu lembro, a minha esposa e eu fomos na loja para chegar lá para comprar algumas coisas, a gente tinha que devolver. Eu nunca vi, não sei se você já experimentou isso, a gente tinha colocado muitas coisas no nosso carrinho e aí não tinha como pagar. Então eu e minha esposa estávamos lá, não, vamos tirar isso, a gente não precisa comprar isso, a gente não vai levar isso.
porque não tinha dinheiro para comprar tudo, tentando comprar com o que a gente tinha. Então eu não vou esconder, agora eu posso ter o que eu quiser. Eu te falo, eu vou te falar, Deus quer, Deus é um Deus bom, você entende o que eu estou falando? Eu não creio em esconder coisas de vocês, veja. Então nós estamos falando de pegar a rota do sangue da saúde através de passar pelo tráfego. Veja lá, 1 Coríntios 6,19. Tomando, que tipo de rota? Rota do sangue, da saúde. Eu nunca ouvi falado sobre rota do sangue da saúde. Rota do sangue da saúde. Através de tráfegos. Você passa pelo tráfego, que é ruim. Tráfego do mundo, armadilhas do diabo. E você é um filho de Deus. Você tem o poder da ressurreição dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. E Deus te deu uma palavra que é Espírito e vida. Não fique desencorajado. Não importa há quanto tempo leve, permaneça na fé. Não comece a sentir pena de você mesmo. O quê? Você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está dentro de você, dentro do seu corpo, que você tem de Deus e você não é de si mesmo? Vá para o versículo 20 agora. Olha o que o versículo 20 diz. Eu quero que você ouça a voz dele essa noite. Você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito, que são de Deus. Deus, esse corpo é seu, eu preciso da sua ajuda. Fale com ele dessa forma. Eu preciso da sua ajuda. O inimigo está tentando destruir o seu corpo. Esse corpo é seu, Senhor. Fale com ele. E eu anotei esse princípio 8, eu anotei, esse estupro de saúde precisa ser parado pelos filhos de Deus, para eles andarem na sua natureza divina completa e aliança sobrenatural. Eu quero que você pegue isso. Esse estupro de saúde precisa parar pelos filhos de Deus, para eles andarem na plenitude de sua natureza divina e aliança sobrenatural. Eu vou ler novamente. Esse estupro de saúde, que tem mais estupro acontecendo na igreja do que em qualquer outro lugar, esse estupro de saúde precisa ser parado pelos filhos de Deus, andando em sua plenitude de sua natureza divina e aliança sobrenatural. 2 Pedro, capítulo 1, eu não vou ler, de 1 a 10, fala sobre a natureza divina, ele fala sobre que você precisa adicionar a sua fé. Então, depois eu tenho mais 2 e eu vou concluir. 2 princípios mais. Eu tenho uma pergunta agora aqui. Eu vou te dar o versículo. Quantos de vocês estão prontos para andarem e executar o plano original de Deus? Colocar em prática. O plano original de Deus é para você ser saudável. Quantos de vocês... Eu vou te mostrar o versículo que vai garantir isso. Quantos de vocês estão prontos para andar e executar, colocar em prática o plano original do Pai? Jeremias, capítulo 33, versículo 3 e 6. Clame a mim e eu te responderei. E te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não sabe. Eu quero que você faça isso. Veja o versículo 6 agora. Veja, oh meu Deus. Eu te trarei saúde e cura. E eu te curarei, os curarei e revelarei a eles a abundância de saúde e verdade. Paz e verdade. Oh meu Deus. Agora eu quero ler alguns versículos nessa última
Prepare-se para usar sua Bíblia. O que acontece com a saúde quando a palavra de Deus se torna a voz da saúde? Abra em Mateus 4,4 rapidamente. Mateus 4,4. E nós vamos ver um outro versículo. O que acontece com a nossa saúde quando a palavra de Deus se torna a voz da saúde para nós? Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Você pegou isso, certo? Agora, João 15:7. Se você habitar em mim e as minhas palavras habitarem em você, peça o que você quiser e será feito a você, certo? Vocês estão aí? Ok. Agora, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? João 1:14. João 1:14. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória dele, a glória do único filho do Pai, cheio de verdade e graça. João 10:27. João 10:27. Agora note o que ele disse. Ele não disse, minhas ovelhas ouvem as minhas palavras. Ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ele disse que a voz de um estranho elas não seguem. Doenças e enfermidades são voz de estranhos. Depois você tem João 6,63 novamente, falando sobre o espírito e vida. As palavras que eu falo a você, elas são espírito e elas são vida. Não a palavra para a pessoa que está sentada do seu lado. As palavras que eu falo a você, João 10, 45, 4, 5. João 10, 4. E quando ele colocou, e as ovelhas o seguem porque o quê? Elas conhecem a voz dele. Então não conhecem a palavra dele, conhecem a voz dele, passam um tempo suficiente com ele até que a voz venha para fora. Você pegou? Versículo 5. E um estranho, veja, doenças e enfermidades são estranhos. E um estranho elas não seguem, mas elas fogem do estranho porque elas não conhecem a voz do estranho. Não, eu não sou suposto ter essa doença. Não, pare de falar de coisas que vêm de gerações, hereditárias, genes e tudo mais. Deus não tem respeito por genes. Genes, é isso que Satanás quer usar para você carregar a doença que alguém na sua família teve. Não, você não é aquela pessoa. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Eu tô acabando. Porque a maioria do corpo de Cristo não está curado, está doente. Ele enviou sua palavra e os curou. Por que não? Porque a revelação profética que você está recebendo essa noite, você precisa ficar firme nela até você ouvir a voz dele pessoalmente por você mesmo. Uma vez que você ouve a voz, acabou. Então agora, o que Satanás tem feito... ele tem tentado usar os versículos para fazer as coisas acontecerem. Você tem que usar você usou os versículos, mas nunca ouviu a voz. Eu espero que você tenha visto quão importante isso é. Porque se você não ouvir a voz, a dúvida ela vai entrar. Quando você ouve a voz, a dúvida não tem como entrar. Veja, quando você ouve a voz, ela tranca a porta em cima da dúvida. Então ela não consegue entrar, porque você ouviu de Deus por você mesmo. Você me acompanha? E o que eu estava te falando, veja em Mateus 8:8. O centurião respondeu a ele e disse, eu não sou digno de que você entre debaixo do meu teto. Olha o que eu disse, mas fale a palavra apenas, e o meu servo será curado. Fale a palavra somente, e o meu servo será curado. E depois, irmãos e irmãs, Apocalipse 1, ele te fala como ouvir a voz. 10 e 12.
Apocalipse 1:10. Você pode ouvir a palavra, mas para ouvir a voz você precisa estar no Espírito. Você pode ouvir a palavra, mas para ouvir a voz você precisa estar no Espírito. Ele fala sobre a palavra de Deus e a voz de Deus. A voz de Deus está dentro da palavra de Deus, mas ela precisa sair de dentro da palavra no Espírito. Quantos de vocês pegaram? Quantos de vocês pegaram? Vê? Então agora vocês que estão aqui e online, vocês vão ouvir diferentemente. E quando você vai conseguir saber discernir quando o lixo estiver saindo do púlpito e você vai calar aquilo e não vai ouvir. Ok? Vocês pregadores de YouTube e fala tudo na carne para você e não te fala nada no Espírito. Ok? Apocalipse, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Veja, ele está te falando aqui, João está te falando como que ele ouviu. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E eu ouvi por trás de mim uma grande voz. Veja, ele ouviu a voz como um trompete, dizendo, eu sou Alfa e Ômega. Isso é tudo, primeiro e último. O que você vê, escreve num livro e envia para as 7 igrejas que você vê. Veja, quando você ouve, a próxima coisa que você vai fazer é ver. Então, quando você ouve a voz de Deus, você vê o seu corpo saudável. Então, todas as mentiras que surgem, a sua pressão alta deu alta, as taxas deram desreguladas, você fala, não, vocês vão ter que ficar regulares. Mas, ao mesmo tempo, você ouve e obtém instruções sobre o que você é suposto a fazer. E eu te falo agora, Deus não vai fazer tudo. Porque se ele fizer tudo sozinho, Satanás pode vir atrás dele porque ele quebrou a lei. Ele precisa ter alguém com fé e ele pega essa fé e faz acontecer. É por isso que Efésios 4, de 11 a 16, eu trago a igreja de volta para isso, porque vocês sempre têm dependido de outras pessoas para fazerem por você. Alguma pessoa espiritual como se você não fosse espiritual. Olhe no espelho e ore por você mesmo. Põe a sua mão na sua cabeça e chama seu primeiro nome e fale, você está curado. No nome de Jesus. Então vamos ler mais um versículo e concluir. Você consegue ouvir a palavra, mas para ouvir a voz você precisa estar no Espírito, ok? Você pode ouvir a palavra, mas para ouvir a voz, veja, a palavra, agora a voz está dentro da palavra. Mas você precisa ouvir a voz, porque ela se torna sua. Agora, Tiago 1:22, vamos ler e concluir. Pode vir, Leroy. Tiago 1:22. 3 versículos eu vou ler. Mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, se enganando a si mesmos. Próximo versículo. Porque se alguém for ouvinte da palavra e não praticante, ele é como um homem que se olha no espelho, o rosto natural. Eu te falo agora. Em todos os meus anos de experiência, se você apenas ouvir a palavra, você não vai conseguir fazer. Você vai ficar feliz de ler aquilo ali, que vem um versículo e tal, mas você precisa ouvir a voz. Você vê a diferença? Ouvir a palavra e ouvir a voz? Então, a voz, ela é uma conversa direta entre você e Deus sobre a sua situação. Vê. E Deus, ele tira esse sentimento de você ter pena de você mesmo, ele tira isso de você. Por que eu? Ele tira isso de você. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Não se preocupa com isso, não. Tira isso de você. Me dê o próximo versículo agora e eu vou concluir. Porque ele se olha no espelho e vai embora e rapidamente esquece. Se você não ouvir a voz, você esquece. Versículo 25, vai agora. Mas aquele que olha para a lei perfeita da liberdade permanece ali, ele não sendo um ouvinte que esquece,
mas um praticante da palavra, esse homem será abençoado em suas obras, porque esse homem ou essa mulher ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz da saúde. Ok. Vocês vão e colocam em prática. Prestem atenção, ok? Louvado seja Deus.